Então vamos lá, pessoal. Contração do músculo liso. Bom, para que nós compreendamos o processo da contração do músculo liso, nós primeiro precisamos compreender o que é este músculo liso, né? Bom, no nosso corpo, né, no corpo dos animais vertebrados, nós temos dois tipos de músculos. Quais são esses tipos de músculos? Nós temos, então, tipos musculares, né? Então, dentro desses tipos musculares, nós temos dois subgrupos principais. Quais são eles? Eles são, então, o músculos estriados, né? Então, músculo estriado. E nós temos o músculo liso, que é o foco da aula de hoje. Eu gravarei uma outra aula específica para uma das palestras que vocês têm no módulo a respeito da musculatura estriada esquelética. Isso é um tema, né, de palestra de vocês. E nós trabalharemos também mais detalhadamente ainda a musculatura estriada cardíaca, então não se preocupem. Hoje eu darei uma breve introdução, mas o foco da aula é a musculatura lisa, tá? Nessa aula aqui a gente tratará da definição da musculatura e da contração, principalmente. E em outra aula nós trabalharemos com características e particularidades da fibra muscular lisa. Mas vamos retornar então à linha de raciocínio. No nosso corpo, nós temos dois tipos musculares. A musculatura estriada, né, o músculo estriado, e a musculatura lisa, o músculo liso. Qual a diferença entre esses dois tipos musculares, né? A diferença principal são as estrias, que estão presentes na musculatura estriada e não estão presentes na musculatura lisa. Dentro da musculatura estriada, há outros dois subtipos de musculatura, que é a musculatura estriada esquelética e a musculatura estriada cardíaca. Vamos usar o laço aqui, ó, que esse laço ele salva vidas, viu, galera? Ó, esse laço é prático demais, viu, cara? Ganhamos aqui quanto tempo, né? Olha lá. Musculatura estriada cardíaca. Fechou? Bom, a musculatura estriada esquelética são todos os músculos que estão relacionados, né, aderidos, fixados a uma estrutura óssea. Então, o bíceps é um músculo estriado esquelético, o peitoral é um músculo estriado esquelético, o abdômen é um músculo estriado esquelético, né? Então, são músculos que nós pensamos em hipertrofia, né? O músculo estriado ele tem essa característica, a característica de se hipertrofiar. A musculatura lisa não. Veja, quais são exemplos de musculatura lisa que nós temos? A gente tem intestino, a íris do olho, a bexiga, né? Esses órgãos, eles trabalham incessantemente, incansavelmente, e nem por isso eles hipertrofiam. Agora, o coração, caso ele receba uma sobrecarga, por exemplo, mesmo não sendo um músculo estriado esquelético, né? O coração é um músculo estriado cardíaco. Então, o próprio nome já diz, né? Qual que é a musculatura estriada cardíaca? É o coração. Apenas o coração tem esse tecido muscular estriado cardíaco, tá? O coração, por sua vez, por ser um músculo estriado, ele tem a capacidade de hipertrofiar, tá bom? Então, vou colocar aqui como exemplo para vocês. Ó, na musculatura estriada esquelética, são os músculos ligados aos ossos, né? As estruturas ósseas. Então, eu vou colocar como exemplo o bíceps. E no músculo estriado cardíaco, coração.
ou o miocárdio, né, que é essa estrutura. Tudo bem. E na musculatura lisa? Aí, pessoal, a maioria dos órgãos intestinais são revestidos por musculatura lisa. Então, intestino, bexiga, mais inferiormente nas mulheres nós temos o útero. Em todos os seres nós temos o que mais? O músculo da íris, né? Tanto o esfíncter pupilar quanto o músculo dilatador da pupila. Nos vasos sanguíneos nós temos musculaturas lisas. Então, são uma série de exemplos que nós poderíamos citar aqui. Tudo bem? E qual que é a principal diferença que nós falamos entre esses dois músculos? São as estrias. O que são as estrias, pessoal? Que estão presentes aqui, ó. As estrias estão presentes no músculo estriado, tá bom? O que são essas estrias? Dentro do músculo estriado, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês, ó. Nós vamos supor que isso aqui é um pedaço de músculo estriado, tá? Esse músculo estriado é dividido em parte clara, parte escura, parte clara, parte escura, parte clara, parte escura, parte clara, parte escura, parte clara, parte escura. E essa estruturação do músculo estriado é o que denomina ele em músculo estriado, né? Porque lembra, no nosso corpo, quando aparecem estrias em vocês, né? O que vocês pensam? Por que aquilo é uma estria? Né? O que aparenta ser uma estria? É justamente a transição entre o tecido que anteriormente era o tecido normal com um tecido de coloração diferente. Não é isso que é uma estria? É a transição entre tecido de coloração normal e tecido de coloração diferente. Isso que dá esse aspecto à estria, né? Isso que faz a gente identificar a estria. Então, traçando um paralelo, no músculo estriado se dá da mesma forma. As estrias são intercalações entre um tecido claro e um tecido escuro, um tecido claro e um tecido escuro. E o que muda aqui é a concentração de unidades contrácteis no interior dessas fibras, tá? Na parte clara, você tem uma determinada concentração, né? Geralmente, nas partes claras, você tem mais actina e na parte escura você tem mais miosina e actina, entendeu? Então, isso faz com que essa célula passe a ter essa diferente coloração dentro da sua fibra muscular. Tudo bem? Já no músculo liso, pessoal, no músculo liso, ele não tem essa característica de estrias. Então, isso aqui é um músculo liso, ó. Ele é liso, entendeu? Ele é liso. Obviamente, em ambos os casos, a gente terá núcleos, né, celulares na célula muscular. Mas, independente disso, a musculatura lisa, ela é lisa, como o próprio nome diz. Então, a diferença é essa. O estriado, ele tem estrias, que é a intercalação entre diferentes tonalidades, né? Em uma região você tem mais actina, em outra região você tem actina e miosina. E a musculatura lisa, você não tem as estrias. Tudo bem. Pensando nisso, qual uma característica do músculo, né, do músculo de maneira geral, que é uma característica intrínseca de todos os músculos? É a presença de duas estruturas chamadas filamentos. Irei colocar aqui. Vamos lá. Ó, estrutura primordial da musculatura. O que é essa estrutura primordial da musculatura esquelética e estriada esquelética e lisa? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. É a sua unidade contráctil, né? Para que haja contração, é necessário ter uma unidade
contráctil. Tudo bem? É preciso ter. E nessa unidade contráctil, nós temos duas moléculazinhas fundamentais, que são os filamentos de actina e miosina. Certo? Como que funciona? Em ambos os músculos, nós teremos aqui um corpo do qual sairão filamentos de um lado e um outro corpo do qual sairão também filamentos, só que desse outro lado. A mesma coisa, só um minuto, pessoal. Só um minuto que eu estou recebendo um chamado aqui. Mãe, eu estou gravando uma aula. Tudo bem? Você pode esperar aí 30 minutos? Então vamos lá, retomando. Eu ainda estou aprendendo a mexer com essas tecnologias, então eu não sei como que eu faço para travar o áudio sem interromper a gravação, galera. Desculpem aí esses detalhes, tá? Mas não vai atrapalhar nossa linha de raciocínio. Vamos dar continuidade. Então, retomando, recapitulando. Em todos os músculos estriados esqueléticos e na musculatura lisa, nós temos uma estrutura primordial responsável por realizar a contração, né? Porque quando a gente pensa em músculo, a gente pensa em contração. Para que haja contração, é preciso ter essa estrutura primordial. O que é a estrutura primordial? É a unidade contráctil, tá? Essa unidade contráctil é formada por duas moléculas, né? Dois organismos principais, que são as fibras de actina e miosina, né? Duas estruturas, estava buscando esse termo, duas estruturas principais, que são as fibras de actina e miosina. Ok? Então, aqui abaixo eu mostrei para vocês que em toda célula contráctil, em todo órgão contráctil, nós teremos essas estruturazinhas aqui de baixo. Olha, essa estrutura e essa estrutura. Então, você terá uma estrutura maior que ancorará filamentos de um lado e uma outra estrutura maior que ancorará ligamentos do outro lado. Esses ligamentos, eles estão se direcionando para uma outra estrutura central. Beleza? Calma que nós vamos dar nomes. E tudo isso aqui que nós acabamos de desenhar é justamente a nossa unidade contráctil, tá? Mas não se esqueça, nós temos infinitas, né? Infinitas é demais, senão nosso corpo ia ser do tamanho do universo, né? Nós temos inúmeras, milhares de unidades contrácteis. Essa é uma unidade contráctil. Mas uma unidade contráctil dessa mas o agrupamento dessas unidades contrácteis formam o chamado sarcômero, que é a unidade contráctil funcional, beleza? Porque a unidade contráctil, o que é? É aquilo que está realizando a contração. O que está realizando a contração? É cada uma dessas estruturas que nós circulamos. Mas há a unidade contráctil funcional, ou seja, é a estrutura que de fato consegue se contrair. Pois por quê? A unidade contráctil, separadamente, ela não consegue gerar uma contração efetiva. Agora, o sarcômero, que é a reunião de várias unidades contrácteis menores, ele sim consegue realizar a contração efetiva. Tudo bem? Daquele único sarcômero. Mas é tipo assim, a título de exemplificação. Vamos supor que isso aqui é uma fibra muscular, né? A gente está tendo uma vista aqui transversal dela, um corte transversal na fibra muscular. Aí aqui dentro a gente tem um tanto
de outros bichinhos. E dentro desses bichinhos, nós ainda temos vários outros bichinhos. Vou denominar cada um desses bichinhos para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é a fibra muscular. Isso aqui é o sarcômero. E isso aqui é essa unidade contráctil. Tudo bem? Então, olha para você ver. Você precisa de várias unidades contrácteis para formar o sarcômero, que é a unidade contráctil funcional, e você precisa de vários sarcômeros para formar uma fibra muscular. Entendeu? Então, a título de exemplificação é assim. Um sarcômero apenas não consegue levar uma contração, né? Mas vários sarcômeros conseguem levar a contração da fibra. Entenderam? Mas então agora vamos dar a classificação de cada uma dessas fibras, né? De cada uma dessas estruturas. Bom, na unidade contráctil, a estrutura maior que ancorará esses filamentos, no caso da musculatura lisa, que é o foco da aula de hoje, né? É chamada de corpos densos. Certo? Quando a gente pensa na musculatura estriada esquelética, essa estrutura que ancora os filamentos é chamada de disco Z, discos intercalares Z, tá? Aqui, na musculatura lisa, é chamada de corpos densos, tá? Tudo bem, então, esquece os discos intercalares Z, né, os discos Z, porque ele é da musculatura estriada esquelética. Na musculatura lisa, a gente pensa em corpos densos. Tudo bem. Esses filamentos que ele está ancorando, que esses corpos densos estão escorando, são as fibras de actina, que nós já mencionamos. Fibras de actina. Certo? Dos dois lados. Essa marca texto aqui. E esse corpo em azul, essa estrutura em azul, é justamente a miosina. Tudo bem? Miosina. Então, uma unidade contráctil, pessoal, é formada pelo quê? É formada por dois corpos densos que irão ancorar alguns filamentos de actina, né? Deixa eu corrigir aqui que eu acho que filamentos é melhor do que fibras. Filamentos. Então, vamos lá. Então, uma unidade contráctil é formada por dois corpos densos que ancorarão filamentos de actina em ambos os lados que têm o intuito de se ligar à miosina. Então, a contração muscular ela é realizada através desse mecanismo. Os corpos densos ancoram. Quando a célula recebe o estímulo, os filamentos de actina se ligam à miosina, né, que está centralmente, então os corpos densos estão ancorando. Quando a célula recebeu o estímulo, esses filamentos de actina aqui se ligam à miosina e puxam a miosina sobre si, gerando então o encurtamento da fibra muscular. Então essa fibra ela reduz tanto para esse lado quanto para esse lado, porque dos dois lados estará havendo uma tração. É isso então que representa o processo de contração muscular. Tudo bem? E uma característica peculiar aqui é que, no caso da musculatura lisa, essa musculatura lisa ela desenvolve o mecanismo de trava, né? Esse mecanismo de trava permite que, no momento em que ocorre a ligação da actina com a miosina e então ocorre a contração dessa unidade contráctil, né? O encurtamento dessa unidade contráctil, essa contração, esse encurtamento, ele perdurará por um tempo um pouco maior do que na musculatura estriada esquelética, por conta desse mecanismo de trava. Beleza? Que faz com que essa contração se mantenha ali efetiva por alguns segundos. Isso é até um mecanismo importante dentro dessa musculatura lisa, para permitir que esse músculo diminua o gasto energético em cada contração. Por quê?
Porque esse mecanismo de trava, ao promover uma contração um pouco mais prolongada, faz com que você tenha uma menor frequência de contrações. Se você tem uma menor frequência de contrações, você contrai menos vezes em um mesmo tempo, né? Em comparação com o outro músculo. E ao você se contrair menos vezes em um intervalo de tempo, isso significa que você está gastando menos energia nesse mesmo intervalo de tempo, certo? Se você gasta menos energia, você economiza energia do seu corpo. E por que é importante para a musculatura lisa diminuir o gasto energético, né? Porque a musculatura lisa está se contraindo a todo momento, pois os vasos sanguíneos, o intestino, a bexiga, os olhos, todas essas estruturas estão a todo momento funcionando, contraindo. Se o gasto energético fosse grande, nós também teríamos que ter um consumo, né, uma ingestão energética muito alta para suprir essa demanda. Então, esse é até um mecanismo que o corpo percebeu para diminuir a necessidade de energia para, então, suprir a demanda do corpo, né? Certinho, então? Beleza. Entendendo isso, agora a gente pode passar para o processo da contração muscular, propriamente dita, tá? Porque aqui abaixo nós explicamos a contração da musculatura lisa, olha. Mas primeiro nós iremos entender esse processo aqui em cima, tá? E aí depois nós descemos para aquela imagem abaixo, tudo bem? Vamos lá então. Vou colocar aqui, ó. Contração. Processo de contração. Como que ocorre? No músculo liso, tem-se os chamados canais de cálcio. O que são esses canais de cálcio? São canais propriamente ditos. Deixa eu ver se tem nessa imagem aqui para ficar melhor. Isso aqui, ó. Acredito que vai dar para nós explicarmos por aqui mesmo. Na musculatura lisa, nós temos os chamados canais de cálcio, tá? O que são esses canais de cálcio? São canais propriamente ditos que vão permitir a entrada de cálcio para o interior da fibra muscular. Entretanto, para que esses canais se abram, porque eles não estão a todo momento abertos, é preciso que essa célula receba um estímulo. A partir desse estímulo, ocorra a geração de um potencial de ação e é esse potencial de ação que gerará a abertura dos canais de cálcio, certo? Mas olha que interessante. Na musculatura lisa, veja, isso aqui é um potencial de ação. Ó. Na maioria das musculaturas, esse potencial de ação aqui o que é o potencial de ação? Né? É a maneira que o corpo tem de transmitir um sinal, uma informação, uma ordem. Então, o corpo recebe, né, um órgão, recebe um estímulo, a partir desse estímulo é gerado um potencial de ação e a partir desse potencial de ação, o órgão vai realizar a função que o estímulo mandou. Então, vou exemplificar para vocês. Por exemplo, chega o estímulo na bexiga. Bexiga, contraia. Beleza? Esse é o estímulo. Vai chegar lá na bexiga. Bexiga, contraia. A partir do momento que a bexiga recebe esse estímulo, é gerado um potencial de ação na bexiga. Certo? O que é o potencial de ação? É a maneira que a bexiga tem de receber, processar e enviar a informação de que é para ela contrair para todas as suas fibras contrácteis. Aí, a bexiga recebeu a informação, foi gerado o potencial de ação na bexiga, e esse potencial de ação, então, agora disseminou por todas as fibras contrácteis. É nesse momento, então, que ocorre a contração. Então, você recebe o estímulo é captado, processado e enviado através de potenciais de ação dentro das fibras contrácteis, e aí, a partir do momento em que ocorre a disseminação dessa informação através do potencial de ação, ocorre a contração, certo? Então, estímulo gera potencial de ação
que gera contração. Mas como assim, Enzo? Como que esse potencial de ação gera a contração? É simples. O estímulo gera o potencial de ação porque, vocês já entenderam, porque o potencial de ação é a maneira do corpo transmitir a mensagem para as células. Mas como que esse potencial de ação gera a contração? É o seguinte, pessoal. No potencial de ação, você irá gerar a despolarização da membrana, certo? E quando você gera essa despolarização da membrana, que é justamente você sair de um estado de repouso para um estado de polarização, né? De um estado mais polarizado do que o normal, isso promove a abertura de canais. Quando você abre os canais, ocorre o que está nessa imagem. A passagem de íons de um local para outro, tudo bem? Então, a partir do momento que você tem o estímulo que gerou o potencial de ação e esse potencial de ação, por sua vez, gerou a abertura de canais, íons que estão em um determinado compartimento passam para outro compartimento. É exatamente esse o caso aqui da musculatura lisa. Na musculatura lisa, quando você recebe o estímulo, canais de cálcio são abertos na membrana da musculatura lisa, o que permite que ocorra a passagem de cálcio do leque, que é o líquido extracelular. O que é esse líquido extracelular? É o líquido que está fora das células. Beleza? Então, a gente tem o líquido dentro das células, que é o líquido intracelular, e tem o líquido que está fora das células, que é o líquido extracelular. O líquido intracelular nada mais é do que o citoplasma, né? E o líquido extracelular é formado por diversas outras moléculas, né? A linfa, o sangue, né? Todos esses compartimentos podem ser considerados como líquido extracelular, pois é um líquido que está fora das células. Tudo bem? Então, o cálcio vai passar desse líquido extracelular para o interior da célula. E que célula é essa? É a célula da musculatura lisa, beleza? Então, vai passar para o leque da musculatura lisa. Então, sai do leque para o leque da musculatura lisa. Tudo bem? Aí, beleza, esse cálcio entrou. O que vai ocorrer a partir desse momento que o cálcio entra? É simples. Vamos entender aqui do lado para depois a gente voltar na imagem, tá bom? A partir do momento que o cálcio entra, cálcio, acho que nessa imagem vai dar certo mesmo, A partir do momento que o cálcio entra, esse cálcio, ele não vem apenas do leque, tá? Ele vem também do retículo sarcoplasmático. O que é o retículo sarcoplasmático? Em toda estrutura muscular, a gente tem o retículo sarcoplasmático em toda, na muscular estriada esquelética, estriada cardíaca e musculatura lisa. O retículo sarcoplasmático nada mais é do que um retículo endoplasmático no interior do músculo, né? A gente não tem o retículo endoplasmático, que é responsável pela produção de proteínas e pela produção de vesículas, né? E pelo processamento de lipídios, né? A gente tem o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso nas nossas células é responsável pelo processamento de lipídios, enquanto o rugoso é responsável pela produção de proteínas, né? A gente não tem essas moléculas. No músculo, a gente também tem essas moléculas. No músculo, ela é responsável pela secreção de cálcio, né? Pela liberação de cálcio. Entretanto, aqui na musculatura lisa, esse retículo sarcoplasmático, ele é pouco desenvolvido, né? Ele é como se fosse um resquício de um retículo sarcoplasmático. Ele está presente? Está presente. Ele é importante para a contração do músculo liso? Não tanto, tá? Porque no músculo liso, ele é inteiramente dependente da concentração de cálcio no líquido extracelular. Caso, para vocês terem noção, na musculatura lisa, se a quantidade de cálcio no líquido extracelular estiver baixa, não ocorre contração. Não ocorre contração, certo? Seu intestino para a peristalse, sua íris para de contrair,
né? Sua bexiga para de contrair. Se você não tiver cálcio no líquido extracelular, a musculatura lisa para. Por quê? Porque a quantidade de cálcio presente no seu retículo sarcoplasmático é ínfima, é muito baixa. Então ela não consegue gerar essa contração, certo? Mas ele está ali, ele existe, tá? Ele só não é determinante, tudo bem? Então aqui a gente foca só nesse cálcio vindo do leque. Então o cálcio vem do leque para dentro do líquen no músculo liso e a partir daqui começa a ocorrer então um fenômeno. Como que é esse fenômeno, pessoal? Essa moléculazinha aqui que vocês estão vendo é a calmodulina, tá? O que é essa calmodulina? A calmodulina é uma molécula responsável por ativar uma enzima. E essa calmodulina, ela só consegue ativar essa enzima quando ela está ligada ao cálcio, entendeu? Por isso que o cálcio é importante. Então, vamos lá. A partir do momento que o cálcio entra, ele se liga à calmodulina e esse complexo cálcio-calmodulina se dirige até a miosina. Vocês lembram da miosina que nós desenhamos aqui, ó? Isso aqui é a miosina. Então, esse cálcio que veio lá do leque se liga à calmodulina, forma o complexo cálcio-calmodulina. Está ativo. A partir de então, eles se dirigem lá para a miosina e ativam a enzima que eu falei para vocês. Certo? Como que se chama essa miosina? Essa enzima? Chama miosina quinase, né? Miosina quinase da cadeia leve da miosina. Tá bom? A enzima é miosina quinase. E onde que está presente essa enzima? Na cadeia leve da miosina. Ao complexo calmodulina-cálcio se ligar à quinase da cadeia leve da miosina, esse complexo calmodulina-cálcio promove, então, a ativação da enzima quinase da cadeia leve da miosina e, ao essa enzima estar ativa, MCLK, que é quinase da cadeia leve de miosina, ao essa enzima estar ativada, ela promove, então, a fosforilação da cadeia leve da miosina. Aqui você tem a miosina inativada e aí a enzima passa a se tornar ativa e gera a fosforilação. O que é a fosforilação? É a adição de um fosfato em algum lugar. E onde que esse fosfato vem parar? Na cadeia leve da miosina. Então, ao a cadeia leve da miosina ser fosforilada, agora a cadeia leve está ativa. E ela está ativa para quê, Enzo? Para fazer os ciclos de contração que nós havíamos mencionado. Então, é a partir desse momento, é a partir do momento que ela está fosforilada, que ela pode, então, se ligar aqui à actina. Veja, a miosina fosforilada ligando-se à actina, gerando a contração. Ó a contração. Como assim? Ela vai puxando, as setinhas mostrando isso, ela vai puxando as fibras de actina sobre si através daquela unidade contrátil que eu mostrei para vocês. Isso ocorre dos dois lados, vem daqui e puxa, gerando então o encurtamento dessa unidade contrátil através desse processo. Beleza? Então é isso que é o processo de contração. Jesus. Certo? Então, é assim que ocorre a contração do músculo liso. Vamos recapitular? A fibra recebeu o estímulo. Esse estímulo é processado e enviado através de um potencial de ação. O potencial de ação gera a abertura de canais de cálcio na membrana do músculo liso. A partir desse momento, cálcio entrará do líquido extracelular para o líquido intracelular. Dessa forma, a partir do momento em que o cálcio entra para o interior do músculo liso, ele se liga à molécula de calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo se liga à região da cadeia leve da miosina. Quando ele se liga na região da cadeia leve da miosina,
ele ativa a enzima miosina quinase da cadeia leve da miosina. Essa enzima ela é responsável por pegar um fosfato do ATP e fosforilar, por meio desse fosfato, a cadeia leve da miosina. Fosforilou. Quando essa enzima, então, ativa, consegue fosforilar a cadeia leve da miosina, ela, então, torna a miosina em uma estrutura ativa. A miosina, estando ativa através do processo de fosforilação, ela consegue se ligar à actina, promovendo o processo de contração. Entenderam? Ah, Enzo, entendi como é que a contração ocorre. Mas, Enzo, como que vai ocorrer, então, a cessação desse processo contráctil? Ah, e vocês me perguntaram uma coisa bacana. O processo contráctil chega ao fim quando a molécula miosina fosfatase se torna ativa, e aí a miosina fosfatase chega aqui na miosina e fala assim: ei, miosina, você já contraiu demais, eu vou cessar esse processo contráctil seu. E aí, a partir desse momento, ela desfosforila a miosina, retira essas moléculas de fosfato e retorna ela para o estado inativo, certo? Então, a enzima miosina quinase ativa a miosina, estimulando o processo contráctil, e a enzima miosina fosfatase cessa o processo contráctil na medida em que ela retira esse fosfato e retorna a miosina para o seu estado inativo. Fechou, pessoal? Uma característica interessantíssima da musculatura lisa é que, na musculatura lisa, o cálcio ele tem papel tanto de geração do processo contráctil, quanto também para o potencial de ação. Esse cálcio ele é muito importante aqui para o músculo liso, vindo do líquido extracelular. Então, nesse momento aqui, desse potencial de ação que eu estou mostrando para vocês, na aula, em uma outra aula, eu descrevo toda essa imagem aqui para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês anotam essa informação que eu estou passando neste momento para vocês e depois, ao assistirem a aula, vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora. Porque no potencial de ação normal, potencial de ação. No potencial de ação normal, é o sódio que promove o chamado fenômeno de despolarização. No músculo liso, não é o sódio que faz esse processo de despolarização, é o cálcio. Então, o cálcio é tão importante que até para o processo de geração de potencial de ação, é o cálcio que gera. Por quê? Porque no músculo liso você tem muito mais canais de cálcio do que canais de sódio. Então, o sódio ele serve no músculo liso apenas para dar início ao processo de potencial de ação, do potencial de ação. Porém, o restante, então vamos supor, aqui é o sódio, só esse inicinho, só para começar a despolarizar. Agora, a despolarização efetiva mesmo, quem faz é o cálcio, beleza? E aí, a partir do momento em que o cálcio gera o potencial de ação, essa célula gera a abertura dos canais de cálcio, e aí, mais cálcio agora entra para o interior da célula muscular para desenvolver todo o processo que nós mencionamos aqui. Tudo bem? Então, todo o processo se desenvolve e aí, quando a quantidade de cálcio no interior do líquido intracelular, né? Quando essa concentração de cálcio no líquido intracelular da musculatura lisa cai a níveis críticos, a enzima que nós mencionamos, miosina fosfatase, é ativada pela redução expressiva da concentração de cálcio, gerando, então, o interrompimento, a cessação do processo contráctil. Tudo bem, pessoal? Então, isso é músculo liso, né? Na íntegra.
um tipo muscular que está presente nestes órgãos, que tem como estrutura essas outras estruturas, e o seu processo de contração, nós descrevemos ele todo aqui embaixo em detalhes, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fechou, galera? Brigadão e bons estudos.